Olá pessoal, tudo bom? Professor Cristiano Andrade de volta. Para quem não sabe, nosso site é www.superreforçoescolar.com.br. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Cristiano Andrade, nossa página no Facebook é Super Reforço Escolar. Pessoal, muito contente de estar aqui com vocês. Uma nova playlist que a gente está lançando aí. Agora uma playlist de inglês, tá pessoal? Então, atendendo a vários pedidos aí. Inclusive umas primas minhas que pediram aí, a Bia e a Giovana, para vocês a aulinha de inglês. Simple Past, parte 1. Então pessoal, o Simple Past é um tempo verbal onde a gente fala de coisas do passado, coisas que a ideia principal qual é? Que elas começaram e terminaram no passado. Ou coisas também que você fazia regularmente, alguma coisa assim. Então, a conjugação é a seguinte, na forma afirmativa. Affirmative. I work it, you work it, he work it, she work it, it work it, we work it, you work it, they work it. Então, é uma conjugação só para todas as pessoas, ok? Nesse caso aqui, a gente está falando de um verbo regular. O verbo regular, como que a gente vai proceder com ele? A gente vai colocar basicamente ed no final, ok? Tem uma regrinha um pouquinho diferente aí, dependendo da terminação, né? Mas o geral é o que? Você colocar ed no final, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dos casos específicos também. Então, de forma interrogativa, você vai colocar o auxiliar did no começo. E o que vai acontecer? O sujeito vai ficar entre os dois, né? O verbo, entre o verbo e o auxiliar. Então fica auxiliar, sujeito e verbo. Então, did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Ok? Então, todos são iguais também. Você vai colocar o did no começo, o auxiliar, né? Para você fazer a pergunta. Você vai colocar o sujeito no meio, tá? Seja um pronome, seja o nome de uma pessoa, do animal, o que seja. E depois o verbo no infinitivo. Nesse caso, é o verbo to work, ok? A gente usou um verbo regular aí para ensinar para vocês. Então, nós temos também a forma negativa. A forma negativa, você pode usar a forma contraída, então I didn't work, ou você pode utilizar a forma não contraída. You did not work, você escreve tudo por extenso, né? Então, he didn't work, eu fiz de novo na forma contraída, pra vocês verem que tanto faz. Você escrever na forma contraída ou escrever tudo por extenso. She didn't work, it did not work, we didn't work, you didn't work, they didn't work, ok? Bom, uma dica de ouro para você identificar quando se trata de simple past, para diferenciar, por exemplo, de um present perfect. Que o present perfect, nós vamos fazer depois um vídeo sobre ele. Ele vai se referir a alguma coisa que acabou de ser feita. Por exemplo, I have just taken a shower. Eu acabei de tomar um banho. Entendeu? Ou pode ser alguma coisa que foi feita no passado e tem ainda um efeito no presente, né? I have studied for a test, né? Então, eu estudo para uma festa, eu tenho estudado para um teste, uma prova. Então significa que você ainda continua, né? Tem uma continuação, tem um efeito no presente de uma coisa que começou no passado, né? Simple past não, é uma ideia de alguma coisa que começou e ficou no passado, alguma coisa que você fazia regularmente, né? Por exemplo, quem viaja todo ano, esse tipo de coisa, né? Então, adverbs of time. 5 minutes ago, né? Há 5 minutos, não sei quem lá caiu, entendeu? Yesterday, ontem. Ontem eu dei uma aula de inglês, ok? Last night, então ontem à noite, né? Ontem à noite eu tomei uma cerveja, né? Last night I drank a beer, ok? I drank a beer. Em 2010,
in 2010. Então, um ano que se remete ao passado, que hoje ainda nós estamos em 2017. Então, qualquer coisa que tiver no passado, de 2016 para trás, já é passado. Então, indica que você vai sincronizar com o Simple Past. Então, last week, né, na semana passada, last year, que é no ano passado, no ano anterior, ok? No caso aqui, 2016. Ok, pessoal? Bom, e nós temos outros casos aí, dependendo da terminação, pessoal. Então é o seguinte, ó. Nós temos um caso aí clássico, um verbo que termina com Y, tá? Então nós temos duas situações. Tem um que ele vai ter uma alteração e o outro que não, tá? Então, verbo terminado em Y. Então, por exemplo, to play, ó. O passado dele é played, tá? Não vai ter nenhuma alteração nele. Por quê? Eu só vou colocar o ED no final. Mas por quê? Porque eu tenho o Y no final, mas isso aqui é uma vogal, ok? Se você tiver vogal Y, simplesmente você vai acrescentar ED e ponto final. Agora, to study já vai ser uma exceção, tá? Então, o passado dele qual que é? Studied, tá? Então, antes do Y você tem uma consoante. O que você vai fazer? Você vai tirar o Y e colocar I no lugar. Então ele vai terminar com IED. Ok? IED. Certo, pessoal? Agora, quando você tiver... agora outra exceção, ó, to live. Tá? Então, um verbo que termina em E, simplesmente você vai acrescentar D no final. Você não vai colocar ED no final, fica uma coisa estranha, não é verdade? Então, ó, simplesmente, ó, live it. Ok? Então, um exemplo aí, ó. John lived here last year. Tá? O João morou aqui no ano passado. Significa que ele mudou, ele está em outro lugar, outra cidade, outra casa, está morando em outro lugar, outro bairro, né? Então, ele morou aqui no ano passado, ó, last year. Então, uma das palavrinhas que vão indicar, vai ficar um negócio escancarado que você está lidando com o Simple Past. Ok, pessoal? Então, muito obrigado para vocês. Então, continua escrevendo nosso site aqui, ó, www.superreforçoescolar.com.br também. Lá nós mandamos materiais interessantes para quem se inscreve. Nosso canal no YouTube, Cristiano R. Andrade, continua se inscrevendo. Página no Facebook, Super Reforço Escolar. Muito obrigado aí, até o próximo bloco que a gente vai ter uma continuação aí. Muito obrigado.